Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais um vídeo aula. Hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Iremos estudar as matérias de arte, história e também o nosso livrinho paradidático, Riquezas Culturais Brasileiras. Na matéria de artes, eu quero que vocês faça um desenho sobre a lenda que você pesquisou na última aula. Vocês lembram que a tia pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre lendas e vocês me disseram algumas lendas que vocês pesquisaram. Pois bem, hoje, na aula de artes, eu quero que você desenhe uma lenda que chamou mais atenção, que chamou a sua atenção. Você vai realizar dentro da pesquisa que você realizou na última aula, que a tia pediu, sobre lendas folclóricas, desenhe uma lenda que mais chamou sua atenção e escreva o que ele faz. Exemplo, o Curupira. Eu vou desenhar o Curupira e eu vou escrever. Agora desenhe o Curupira, pinte do jeito que ele é, as cores dele, tá certo? Então faça a pesquisa aí com a ajuda de um adulto. Você vai colocar lá no Google e dizer assim, lenda do Curupira. Aí vai aparecer o Curupira, vai aparecer a cozinha da roupa dele. E o que é que o Curupira faz? Aí eu vou escrever. Lembrando que é aquela que mais lhe chamou a atenção, tá certo? Então você vai desenhar num caderno de artes e vai falar sobre aquele personagem, ou seja, sobre aquela lenda que você desenhou, tá certo? Essa é a nossa atividade da matéria de artes, tá certo? Hoje iremos também estudar as matérias de matemática e também riquezas culturais brasileiras, que é aquele livrinho paradidático, bem fininho, que a gente continuou na aula passada e cada semana a gente dá continuidade a uma página da folhinha do livro, tá certo? Então vamos lá. A atividade de arte eu já passei para vocês realizarem, desenhar uma lenda e falar sobre aquela lenda que mais lhe chamou a atenção, tá certo? Então espero que vocês façam essas atividades. Vamos lá agora para a nossa atividade de história, que hoje iremos estudar sobre o lugar onde eu moro tem história. Então, é no capítulo 7, a partir da página 238, no módulo 3, tá certo? Então, o lugar onde eu moro tem história. Então, aqui mesmo na nossa cidade, na cidade de Porto Calvo, onde moramos, é uma cidade histórica, é uma cidade antiga, e essa cidade que moramos tem muita história para se contar. Então, essa cidade que a gente mora hoje não é como os anos atrás. Então, foram muitas coisas modificadas. Assim como hoje moramos num bairro, em uma rua, que há anos atrás não era dessa forma. Assim como futuramente, que você tiver um filho, já não vai ser, seu filho não vai ver a mesma coisa que você viu quando você estava ali na idade, morando ali naquele bairro. Ou seja, o tempo vai passando e as coisas vão modificando, tá certo? Então, vai ocorrendo mudanças nas ruas, vai ocorrendo mudança nas cidades. Isso é casas construídas, é calçamento, é diversas coisas que sofrem modificações. E quem é que faz essas modificações? As pessoas, não é isso? Então, a rua que eu moro, nos anos anteriores não era dessa forma. Então, quando meu filho estiver adulto, tiver um filho, o filho dele já não vai ver a mesma coisa que ele viu, vai ver coisas diferentes. Por quê? Porque vai modificando.
A cada ano que passa, as coisas vão se modificando, tá certo? Então hoje tem assim, os bairros têm história. Então cada bairro tem história. Perguntando a pessoas mais velhas, aos seus avós, tios mais velhos, você vai saber, se perguntar para eles, eles vão lhe responder que como era aquela rua. Então, vai contar a história daquela rua, a história da cidade, tá certo? Então, vamos lá. Observe o bairro de Joana em diferentes épocas. Vejam aí a primeira fotografia. Vejam que na segunda fotografia é o mesmo bairro, mas com modificações. Vejam que na primeira imagem tem algumas casas, não tinha escola, não tinha supermercado. Já na segunda imagem tem mais casa, tem escola, supermercado. Vejam que sofreu modificações, ou seja, a imagem de cima não é a mesma da imagem de baixo, mas é o mesmo lugar. E aí eles sofreram modificações. Isso já é uma história. No meu bairro não tinha supermercado, hoje o meu bairro tem supermercado, hoje meu bairro tem isso, tem aquilo. Meu bairro não era calçado, hoje meu bairro é calçado. Meu bairro tinha poucas casas, hoje meu bairro tem mais casas, tem casas assim, tem estabelecimentos comerciais, não tem estabelecimentos comerciais. Tudo isso é uma história do seu bairro. Então, cada bairro tem sim uma história para as pessoas contarem. Cada bairro elas sofrem alterações com o passar do tempo. Nunca vai ser do mesmo jeito que anos atrás, como era a cidade. Vejam que a nossa cidade é uma cidade histórica e a gente hoje não vê mais nada, praticamente a gente não vê mais nada de como ela era nos anos anteriores. Então vejam que a nossa cidade sofreu muita modificação, assim como os bairros onde a gente mora, as ruas onde moramos, elas sofrem por modificações, tá certo? Então, pesquise aí, pergunte aí o tio, avô, avó, que são pessoas mais velhas, até os seus pais mesmos, se eles souberem, eles vão lhe responder que o seu bairro tem sim uma história para você contar, tá certo? Então, vejam aí outro bairro, tá vendo? Todos os bairros têm história. O bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica. Os primeiros moradores eram empregados da fábrica e construíram suas casas nos arredores. Aos poucos foram surgindo outras construções, como escolas, hospitais e mercados. Ao longo do tempo, o bairro foi crescendo mais e ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica, entre outras melhorias. Tudo isso é história para contar sobre os bairros. É iluminação, calçamento, casas, fábricas, se tiver, tudo isso é história para se contar sobre o bairro, tá certo? Então na página 242 tem assim: a história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Um bairro pode ser formado próximo a uma fábrica, como o de Joana. Há também bairros que se desenvolvem próximo a uma avenida ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Veja, visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas, observar fotografias antigas, pesquisar na internet. Então, tudo isso, se você não conhece, você pode ter informações na internet, pode ter informações com pessoas mais velhas, pode ter informações. Você pode observar fotografia, visitar museu aqui mesmo em nossa cidade. É uma cidade riquíssima de histórias, de história da nossa cidade. Mas
infelizmente, as pessoas não não colocam essa história em prática. Vejam só, quando eu estudava, no meu tempo de escola, eu visitei uma cidade também que é histórica, que se chama Penedo. Lá existem museus, existem aqueles guias que explica toda a história da cidade, o que aconteceu, igrejas, museus, tudo isso a gente era guiada por uma pessoa e explicando tudo, né? Quando eu era no meu tempo de escola, eu visitei essa cidade justamente a pedido de professores que nos fez a gente ir até Penedo para fazer essa pesquisa da história de lá. Pois bem, hoje em nossa cidade, a nossa cidade é riquíssima de história, mas infelizmente não acontece essas coisas. Por quê? A gente não vê visitantes, quando vê são pouquíssimos, a gente não tem o guia turístico para explicar as coisas da nossa cidade. Se tiver, eu não sei. Se tem, eu não sei. Mas assim, era para a gente ter um museu. Agora que colocaram lá numa casa onde a nossa cidade, há coisas históricas, as casas históricas, onde esse museu deveria funcionar lá e não funciona. Esse museu funciona em outro lugar que nem é histórico. Temos ali a Casa da Cultura, que é uma casa histórica, antiga. Ali deveria ser um museu. Então, o museu acontece em um lugar onde nem é histórico. Então, se você visitar lá o museu, tem algumas coisas da história da nossa cidade, que fica ali em frente à igreja matriz. Ali fica o museu da nossa cidade. Lá tem pessoas para explicar cada uma das coisas que tem lá. Mas assim, eu digo assim, em termos da nossa cidade ser bem histórica, tem os rios que são todos históricos. Então era para ter pessoas, guias para que os visitantes visitassem a nossa cidade e conhecessem melhor a história da nossa cidade, que é tão rica em cultura, tá certo? Então, se você perguntar a pessoas mais velhas, fazer pesquisa, você vai saber a cidade, a história da sua cidade, a história do seu bairro, tá certo? Na página 243 tem assim: realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Siga as orientações abaixo. A. Converse com seus pais, avós, tio ou algumas pessoas que conheçam a história do seu bairro. Então, você pergunte aí a um avô, uma avó, ou até mesmo seus pais, para ver se eles sabem de alguma história do seu bairro, para ver se o seu bairro sofreu alguma modificação. Na letra B, peça a um adulto que pesquise o tema com você na internet. Na letra C, procure fotografias antigas do seu bairro e, se possível, visite alguma construção antiga da região que chame sua atenção. Aqui mesmo na nossa cidade, a gente não tem assim uma construção que chame, uma construção antiga que chame a nossa atenção. Para mim, no meu ponto de vista, não. O que chama a atenção da gente ali é aqueles memorial que tem o Calabar, que tem ali em cima no hospital, no Alto da Forca ali, tem lá embaixo na Praça do Varadouro. Então ali são alguns representantes da história da nossa cidade. Mas construção antigas que faz parte da história, hoje Porto não tem mais. Tem assim, a igreja matriz, que é da época da história da nossa cidade. Tem a Casa da Cultura também, mas assim, é uma coisa que a Casa da Cultura mesmo hoje foi praticamente transformada, que hoje
o que é que tem ali na Casa da Cultura? Hoje é coisas de educação, é a 10ª GERE que funciona lá, onde não deveria ser essa 10ª GERE, deveria ser coisas históricas, como tipo museu, deveria funcionar lá, que lá é um patrimônio histórico. Então, assim, coisas que tinham histórica, as pessoas modificaram, as pessoas transformaram, porque não poderiam ter mudado não poderia ter mudado esses estabelecimentos, essas casas, deveria permanecer lá, mas aí as pessoas foram reformando e hoje a gente quase não vê nada aqui na nossa cidade, da história da cidade de antigamente. Então, no número 2, com base na sua pesquisa, desenhe como você imagina que era seu bairro quando ele surgiu. Então aí, pergunte o papai ou a mamãe e desenhe como era antigamente, assim que ele surgiu, se eles souberem, né? Na página 244 tem assim, leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época só havia uma casa no morro, uma casa de pau e pique rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Abacateiros é pé de abacate, mamoeiros de mamão, bananais de banana. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. O morro virou um bairro. Então vejam aí, de acordo com o texto a seguir, você vai enumerar as imagens de 1 a 3. Então, como era esse bairro no início? Qual é a fotografia que vai receber o número 1? Qual é a fotografia que vai receber o número 2? Qual é a fotografia que vai receber o número 3? Então, você vai fazer, numerar os morros de acordo com o relato do texto acima, tá certo? Então, a nossa atividade de história até aqui, agora iremos para a página 2 da folhinha de riquezas culturais brasileiras. Então, na página 2, tem assim, no número 2, vamos continuar a brincadeira do supermercado. Preencham a prateleira desenhando alimentos feitos a partir do milho, conhecido pelos indígenas antes mesmo da chegada dos portugueses. Aí você vai lá onde tem o indígena, na página 2, 3, 4, 5, e você vai conhecer alguns alimentos feitos através do milho. E aí você vai desenhar na sua prateleira, tá certo? No número 3 diz assim, Beatriz queria preparar um jantar típico português, mas acabou se confundindo e preparou pratos de outra origem. Risque os alimentos que não fazem parte do jantar português, preparado por Beatriz. Então aí tem vários pratos, tem mandioca, tem milho, tem pamonha, pizza, quiabo, cocada, pastéis de Belém, macarronada, quibes e esfirra, frango assado, bacalhau, biscoito de nata. Então você vai lá onde tem, a partir da página 6, tem lá os alimentos portugueses. E aí você vai ver, ó, tá vendo? Da página 6 até a página 9, você vai ver alguns alimentos indígenas. E aí você vai riscar o que não faz parte desses alimentos indígenas que Beatriz preparou, tá certo? No número 4, num cardápio do restaurante italiano, do Gino, há um erro. Que alimento não deveria estar no cardápio? Responda nas linhas a seguir explicando por quê. Então, aí ao lado tem um cardápio e
o cardápio dele tem um erro, que o alimento não deveria estar no cardápio. Então, se você ver, você vai lá. Você vai ver os alimentos italianos que tem aí. Mussarela, napolitano, macarrão ao sugo, macarrão à bolonhesa, peixe cru e sorvete. Então, qual é o alimento? Tem um só alimento aí que ele não faz parte desse cardápio. Aí você vai colocar o nome desse alimento e por que ele não faz parte desse cardápio, tá certo? Então, se você não encontrar no livro, você dá uma pesquisada que você vai saber quais são os alimentos. Tem um aí que não faz parte desse cardápio aí, tá certo? Então, desde já, eu espero que vocês tenham entendido sobre a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam tudo. Lembrando a todos que logo mais às 3 horas da tarde estaremos na nossa sala online para tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje, tá certo? Tchau e até daqui a pouco com nossa aula online.